Vai lá, igreja, vamos. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Aleluia. Jesus, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pai, a tua palavra diz em João capítulo 4 que o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Não queremos ser só adoradores da boca para fora. Não queremos, Deus, tratar como adoração somente um louvor na hora do culto. Que a nossa vida seja uma adoração ao Senhor. Que a nossa vida profissional, o casamento, a criação de nossos filhos, a nossa vida financeira seja adoração a Deus. Pai, nos ajuda nessa missão de sermos adoradores na essência, de todo o coração, de alma. Em nome de Jesus, livra-nos da falsa adoração, porque sabemos que essa até mesmo Satanás tem feito e engana tantos, ilude a tantos, tem persuadido a tantos. Nós queremos a adoração genuína, a adoração que vem lá de dentro, e que essa adoração chegue aos céus, que essa adoração, Deus, seja ousada, seja uma adoração, Pai, cheia de santidade, uma adoração com unção para a glória do Teu nome. Nos ensina nessa manhã, Pai, a sermos livres para adorá-lo em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, hein? Igreja, graça e paz, bom dia! Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 16, a partir do versículo 16. Abra a Bíblia, ou ligue a Bíblia, mas não venha sem Bíblia. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e depois vem Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Aleluia. Uma vez alguém me perguntou quem era esse irmão Atos na Bíblia. Me ocorreu agora, é bom informar você que não é ninguém, viu, gente? Atos são atos, atitudes, coisas que foram feitas pelos apóstolos, não é uma pessoa, amém? Dentro do cânon bíblico, Atos é um livro histórico da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu sei que você sabia, mas me ocorreu sempre a curiosidade quando eu lembro dessa história. Nós vamos ir até o versículo 34, mas eu vou ir por partes. Então eu quero ir com você primeiro do 16 até o 18, ok? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado,
Voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Pai, que esse relato de Paulo, Silas, essa menina liberta, a conversão de uma família, fale poderosamente aos nossos corações nessa manhã. Nos ensine, traga a Deus conhecimento, e que não fique restrito a esse domingo de manhã, mas que seja aplicado no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Eu gosto muito desse texto de Atos capítulo 16. Ele fala muito forte ao meu coração, porque ele está tratando de libertação, está tratando de uma fé sobrenatural e trata de salvação. Ele é um texto que faz um pacotão de várias coisas. E ele é sempre atual, porque o que nós precisamos? Ser libertos. Libertos dos nossos traumas, libertos das nossas dores, dos nossos vícios. E quando eu falo de vício, não associe somente a álcool, drogas. Existem vícios, costumes, manias que nós temos que são extremamente prejudiciais. E entender sobre ser liberto é muito importante. Eu sempre falo para vocês que se toda semana nós tivermos aqui na igreja um culto de libertação, alguma coisa está errada conosco. Alguma coisa está errada conosco. Você já pensou? Semana que vem, quarta-feira, culto de libertação. Na outra semana, quarta, culto de libertação. Na outra semana, culto de libertação. Mas Deus, você está vindo aqui toda semana para ser liberto. Nós precisamos avaliar isso, nós precisamos fazer uma análise sobre isso. Existe sim libertação, mas se toda semana eu preciso ser liberto, meu amigo, que demônio é esse que está no couro? Primeiro que nós sabemos que a libertação ela é processual, e nós temos que entender sobre isso. Eu posso ser liberto agora, tem um demônio aqui, eu oro, o demônio vai embora. Mas existe um processo que eu preciso ser vivido, porque fica os traumas, fica a memória, fica os hábitos, e esses não saíram instantaneamente. Para isso exige um processo que eu preciso passar por ele, para que eu seja realmente, totalmente liberto. É um passo, eu oro por você e o demônio vai embora. É um passo. Mas outras coisas precisam vir. E a palavra nos ensina, Jesus nos ensina, que se a casa estiver limpa, mas também ela não for preenchida pelo Espírito, ou pelo conhecimento da palavra, vai voltar mais 7. Aí vai ficar difícil, aquele que estava e mais 7. Ou seja, se você tinha um capeta, vai ter uma legião. E nós temos que fazer uma avaliação pessoal sobre a nossa vida. Será que não estamos carregando algumas coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus? E interessante que aqui tinha uma jovem endemoniada com espírito de adivinhação que gerava lucro. E é interessante quando o texto diz que gerava lucro. E eu quero avaliar algumas coisas com você. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, eu quero só dar uma paradinha aqui para te contextualizar um pouco. Quando fala está indo nós quem? Quer dizer que quem escreveu o livro de Atos estava indo para a oração também, você concorda comigo?
Quem escreveu o livro de Atos? Vai ganhar uma uva que tem lá na sala do pastor no fim do culto. Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos. Você sabe que dos 3 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas foi o único que não andou de perto com Jesus. Então, Lucas não teve intimidade com Jesus. O que Lucas relata, ele relata daquilo que ele ouviu, ele pesquisou, mas ele teve intimidade com Paulo. E ele fala nós, ou seja, ele está escrevendo aquilo que ele viu. Ou seja, ele estava lá, in loco, no momento do ocorrido. Indo para o lugar de oração, ou seja, oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa, de espírito adivinhador. E aqui merece uma pausa. Você que gosta muito da tal da profecia, presta atenção nesse texto. Era um espírito adivinhador, não era um espírito profético. E são coisas distintas. Eu tenho visto muito crente atrás de espírito adivinhador, indo para a igreja para falarem sobre tua vida, para adivinhar. É quase ler a mão, é quase jogar tarô, búzios para você, para saber sobre o seu futuro, irmão. E muitos de nós ficamos encantados quando alguém fala. Cuidado para você não confundir ação profética com espírito de adivinhação. Porque demônios também sabem as coisas. Demônios sabem das tuas necessidades, demônios sabem das suas carências, demônios sabem aquilo que você está buscando, claro que sabe. Tudo que você está fazendo aqui tem olhos no mundo espiritual, de olho em você, o tempo todo. E nós precisamos entender sobre isso, para que nós possamos ser maturados na fé. Senão a nossa fé fica uma fé muito rasa e superficial. Quando eu falo que aqui na igreja nós temos como objetivo te ensinar a palavra, é porque entendemos que através do conhecimento você viverá o sobrenatural, o profético, o apostólico. Você vai viver tudo o que é possível. Mas entregar para você mastigado não é a melhor maneira que você cresça como cristão. Só trazer para você algo, você está livre, mas estou livre como que eu estou livre? Eu botar a mão na tua cabeça e dizer, você está livre? Nós sabemos que existe um processo para ser livre. Existem fases. Senão, queridos, você e eu não lutaríamos com tantas coisas que vêm lá do velho homem. Coisas do velho homem batem na nossa porta toda hora. Se nós não nos atentarmos, nós temos recaídas toda hora. Porque o pecado está em nós. Porque a raiz pecaminosa, existe a raiz adâmica. E isso continua girando em torno de nós. Por isso, eu tenho que trabalhar dentro de mim um processo para que eu seja livre de coisas que estão atrapalhando a minha caminhada. Mas aí o Espírito dizia assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Demônio sabe quem é de Deus. Demônio sabe quem serve a Jesus. Nós somos reconhecidos no mundo espiritual. Ele falava, este é Paulo, e ele anuncia o caminho da salvação, ou seja, os nossos nomes são conhecidos no mundo espiritual. Mas como eu e você somos conhecidos, que nós temos que pensar, porque eles disseram, este é Paulo que anuncia o caminho da salvação. E sobre você é dito o quê? Esse é fulano. Precisamos pensar nisso. Então Paulo já estava indignado.
E disse ao espírito: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ele saiu. Primeira coisa que eu quero aplicar nessa mensagem: pessoas livres libertam outras. Pessoas livres libertam outras. Um preso não liberta outro preso, gente. Não tem como. Se alguém está preso, quem advoga por ele está do lado de fora. Está fazendo uma peça, está fazendo uma defesa do lado de fora. Tem como estar os dois encarcerados. Ó, eu vou te libertar daqui. Como? Somente uma pessoa livre pode libertar outra. Uma coisa que eu ensino muito aqui na igreja, falo muito para os jovens inclusive, porque no momento da emoção, da empolgação, a gente está aqui na igreja, o Espírito Santo está movendo, e um chora de cá, outro cai de cá, a gente começa a colocar a mão na cabeça das pessoas. Primeiro, você não pode botar a tua cabeça debaixo da mão de qualquer um. E outra, você não pode sair colocando a mão na cabeça de todo mundo. Você não sabe que capeta que tem de lá, amigo, e que batalha que você entrou, que você está se metendo. Às vezes você está metendo o bico quando você não dá conta. Mas o Espírito mandou: irmão, calma, não seja emocionado na sua fé. Já aconteceu algumas vezes de me ligarem, que o demônio manifestou e o trem ficou feio. Pessoas foram querer. Então você tem que entender que você tem que estar bem. É que nem você não tem um bom casamento, as coisas não vão boas. Aí você quer aconselhar o casamento dos outros. Que moral que você tem? Pessoas livres libertam outras. Para eu falar de casamento, eu tenho que estar bem com minha esposa. Eu não posso ensinar daquilo que eu não vivo de verdade. Eu preciso estar livre. Paulo tinha autoridade. Exerça a sua autoridade espiritual. Nós precisamos aprender sobre isso. Mas exerça a sua autoridade dentro do limite que você pode. Irmãos, quando eu estou aqui, agora são 3 cultos. Quando eu chego de noite, quando era 2, mesma coisa, mas agora aumentou mais 1. Eu chego destruído em casa. Por quê? Não é só o fato de pregar, que tem corda vocal, que mexe com o seu emocional, que você está aqui pensando, o Espírito está movendo, mas sobre tudo aquilo que está envolvendo a sua vida. Quando eu estou pregando aqui, tem demônio revirando, porque você está aprendendo algo, e esse algo vai te libertar. Então eu chego, por isso que eu sempre falo, irmãos, eu não atendo no domingo. Por que eu não atendo no domingo? Porque no domingo eu estou voltado totalmente para os cultos. Eu estou focado nos cultos, olhando para aquilo que o Espírito quer fazer. No domingo eu tenho que estar pronto. No domingo eu não vou passear. Domingo eu não saio daqui, vou passear, vou no Rio, não. Os meus domingos são aqui. Eu chego na minha casa, eu almoço, eu saio com a minha família para almoçar, e já volto, eu fico quietinho, evito assistir televisão, evito ficar olhando coisas no celular, porque eu estou focado no culto. Eu tenho uma missão nesse dia, e eu tenho que estar bem para fazer isso.
Eu cuido da alimentação, já cuido naturalmente, mas no domingo eu tenho ainda um zelo maior. Por quê? Para que nada venha a se opor àquilo que o Espírito quer fazer. E às vezes eu vejo que as pessoas querem fazer aquilo que não estão aptas a fazer. Primeiro, tenha autoridade para você exercê-la. Paulo tinha autoridade espiritual. Então aprenda a exercer sua autoridade espiritual. Como que você vai adquirir isso? Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus e tendo momentos constantes com Deus. Estudando coisas que edificam. Isso vai te aperfeiçoando. Senão você pode estar se frustrando, porque as coisas não estão acontecendo. E mais, cansando e chamando o capeta para a tua vida, que você não precisa. Tenha cuidado. Exerça sim a sua autoridade espiritual, mas saiba exercê-la, dentro do nível que você pode exercê-la. Às vezes nós achamos que exercer a autoridade espiritual é gritar. Sai! Porque parece que quando a gente grita, a gente tem mais autoridade. Na verdade, quando a gente grita, a gente mostra que tem alguma coisa que está errado conosco. Porque, deixa eu te falar, diabo, demônio, não se assusta com o teu grito. Se assusta com a tua santidade e autoridade. Não é com grito. Não é com o tanto que você grita, não. É com o tanto que você tem vida com Deus. Esse é Paulo, que anuncia o caminho da salvação. Paulo era identificado no mundo espiritual. Senão pode acontecer como ocorreu, né, com alguns. Queriam expulsar em nome do Deus de Paulo, o demônio. Aí o demônio falou: Paulo eu conheço, mas o seu eu não conheço não. Conhecer no sentido de autoridade. No sentido de... Existem muitas pessoas que gostam da plataforma. E não existe problema nenhum em você gostar da plataforma. Inclusive tem pessoas que foram chamados para a plataforma, né? Não tem problema. Às vezes a gente fala que a pessoa gosta de plataforma como fosse uma condenação. Não tem problema. Se você tem um chamado para falar, se Deus te chamou com uma boa retórica, com eloquência, glória a Deus, você tem que ser usado na plataforma. Mas você precisa estar pronto para subir na plataforma. Não basta você falar bem. Senão a gente pega um texto, dá para um ator global, ele vem aqui e faz uma encenação que a gente até chora. Porque ele sabe encenar, ele sabe o tom de voz, ele sabe onde baixa a voz, ele sabe onde é uma peça-chave do texto que vai tocar no teu coração. Se ele souber um pouquinho de hermenêutica, ele já te toca na alma. Mas aquilo ali não vai gerar nada para frente, vai ficar só ali. Por isso, se prepare para que você possa exercer a sua autoridade espiritual. Paulo foi preparado, talhado para aquele momento. Em nome de Jesus, se você tem um dom, se você tem um chamado que Deus te deu, prepare-se para isso. Não seja inconsequente com aquilo que Deus colocou na tua mão. Não seja empolgado. Viva isso de forma tranquila, de forma suave. Que isso não seja um peso para você. Que isso não seja um peso para você. Sabe por quê? Senão vem contra-ataque sobre a sua casa, vem contra-ataque sobre a sua vida financeira, vem contra o seu casamento, vem em várias áreas da sua vida. Se você não estiver pronto, vai vir
seta contrária. Então, cuidado. Em nome de Jesus, se prepara. A hora que você vai ministrar, tem que estar preparado. Tem que estar pronto. Tem que saber o que você vai falar. Se você tem um chamado de liderança, você precisa ser moldado para liderar. Eu tenho um chamado, às vezes você tem simpatia, você tem carisma, mas falta trabalhar algumas coisas no caráter, para que você possa voar mais alto. Aprenda isso. São pessoas livres que libertam outras e exerça a sua autoridade espiritual. E Paulo colocou a mão e o Espírito saiu. E a história continua. Versículo 19 diz assim: vendo os seus senhores que lhe se desfizera a esperança do lucro. Irmãos, vou até parar aqui, que eu acho que é importante. Os seus senhores viram que desfizeram a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, arrastaram para a praça, a presença das autoridades. A esperança do lucro. Você entendeu que a esperança de lucro deles era a ação de um demônio? Quem entendeu isso? Sim ou não? Deixa eu te falar. Vou falar agora sobre tua vida financeira. Cuidado para que os seus recursos não venham de forma ilícita. Cuidado para que a esperança dos seus lucros não venham de maneira equivocada às suas mãos. Nós temos também, como cristãos, que olhar para isso. Porque quando a gente vem para Jesus, e talvez temos uma maneira de ganhar dinheiro aí fora, que precisa ser revista. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Se você crê que Jesus é supridor, que Deus é o ouro, dono do ouro e da prata, você vai ter que abrir mão de coisas que você sabe que não é legal essa maneira de ganhar dinheiro. A palavra de Deus diz que com o suor do teu rosto tirarás o teu sustento. O Roger olhou para mim e falou assim: pastor, para que você está meio cansado? Falei: Roger, aqui é de segunda a segunda. A gente não para. E quando você cansa, está trabalhando. Tem dia que pudesse aumentar as horas do dia para a gente era melhor. A vida está assim, está tudo acontecendo. Então cuidado da maneira que você está buscando os seus lucros. Hoje tem maneiras que se apresentam muito fácil para ganhar dinheiro. Mas eu aprendi que tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem fácil, rápido, vai rápido. Então, em nome de Jesus, aprenda a ser fiel a Deus. Aproveite esse momento para chamar você, aplicar o princípio da fidelidade na sua vida. Às vezes investimos em tantas coisas desnecessárias, mas não ofertamos na casa de Deus, não devolvemos o nosso dízimo, não cumprimos com princípios que são abençoadores para as nossas vidas. Quando você devolve o seu dízimo, você traz uma oferta. Aí eu dei para a igreja, irmão, você não deu. Você devolveu daquilo que Deus te deu. É bem diferente. Porque o teu trabalho é Deus que te deu, o teu curso superior é Deus que te deu, o teu salário é Deus que te deu. Você devolve. Então são coisas diferentes, totalmente diferentes. Você devolve se quer. Só que quando você devolve, você está sendo abençoado. Você viu que tem 2 ar-condicionados novos aí, ó? Lá no canto, 2 ar-condicionados novos. Está mais fresco aqui dentro. Que o culto das 5 horas fica muito quente. Mas deixa eu contar para você, não veio o anjo dos ar-condicionados e instalou para nós.
Foi 20 mil reais gasto aí, ó. É legal, não é? Mas glória a Deus por aqueles que devolvem o seu dízimo e a sua oferta, para que a igreja possa comprar 20 mil reais de ar-condicionado. Amém? Você está entendendo? Isso é fazer parte, isso é entender sobre semente. Como quando você semeia aqui, a Bíblia diz que o Senhor dá semente a quem? Quer dizer, enquanto eu estou semeando, a minha mão não fica vazia. Agora não, irmão, você vai lá, você compra uma roupa com o dinheiro que você podia ter abençoado na casa do Pai. Você faz investimentos equivocados. Abra o seu coração para isso, em nome de Jesus. Abra o seu coração para esse entendimento. E a gente aqui fala isso de forma muito leve, de forma muito suave, de forma muito transparente. Eu fui pregar para pastores agora no lançamento da Marcha para Jesus. Estava o governador, o representante do governador, o secretário de governo, o representante da prefeita, deputado, todo mundo. E eu fui muito claro com eles. Eu levei um texto de José, porque José serviu a Deus, mas também serviu ao Estado lá no Egito. E falei sobre transparência. Tinha irmãos aqui da igreja que estavam presentes. Quando eu desci lá de cima que eu ministrei, vários pastores vieram atrás de mim. Você pode sentar comigo e me falar mais sobre isso? Porque eu falei, gente, você tem que falar para a tua igreja o que está acontecendo. A igreja precisa estar a par do que você está fazendo. E aqui, por que a base cresce? Por que cresce? O que está acontecendo? Eu vejo, irmãos, porque nós fazemos assim. Eu não venho aqui pregar para dar show para você de Bíblia. Eu estou conversando com você aqui. Isso aqui é um bate-papo, ó. Você pode ver que eu não estou aqui indo para lá, impondo voz, querendo mostrar um ar de superioridade, porque eu sei que isso não agrada o coração de Deus. Jesus reuniu o povo e conversou. Nós estamos conversando aqui, ó. Assuntos do dia a dia. Assuntos do dia a dia. E eu acho que isso que é a alegria de ser igreja. Falar, ó, compramos 20 mil reais de ar-condicionado. Ó, alugamos o lote do lado. Desde semana passada já pagamos o primeiro aluguel. R$2.700. Isso faz com que a gente ande de forma clara, conversando entre nós. Isso traz confiança. Então, a esperança tua não deve ser em lucros do mundo natural. A tua esperança deve ser no mundo sobrenatural. Então agarraram eles, e no versículo 20, levaram aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Meu Deus. Toda missão terá retaliação. Aleluia? Ou não aleluia por isso? Ei, se você está caminhando com Jesus, vai aparecer retaliação. Inclusive vão aparecer propostas para tirar você do caminho. Eu sempre digo, não confunda proposta com propósito. Você tem um propósito, aí aparecem o quê? Propostas. Essa proposta que parece ser bênção pode ser mais uma retaliação para atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Cuidado. Missões que Deus nos dá, vai ter retaliação, irmão, toda ela. Se nós temos um inimigo, a Bíblia diz que ele é um adversário, as coisas não vão ficar assim. Paulo e Silas foram lançados na prisão, com o pé preso no tronco.
Eu já até contei uma vez dentro desse contexto aqui, que essa prisão se chamava uma prisão marmetina. Era o pior tipo de prisão, com esgoto passando, com rato passando, escorpião. Era uma coisa terrível, ainda preso no tronco, gente. Não bastava estar preso, mas ainda amarrado, sem poder nem se mexer. Você pensou nisso já? Como é que fazia as necessidades fisiológicas? Você já pensou nisso? Está tendo retaliação na tua vida? Agora entenda, toda missão, não é porque você fez besteira não. Amém? Existe uma retaliação, ação espiritual por aquilo que você está fazendo para o reino de Deus de forma correta. E existe coisa que é fruto do teu pecado, é as tuas besteiras, viu? É besteira que você fez, você está colhendo as tuas besteiras. Aí não é retaliação, é salário do pecado. E você tem que entender sobre isso. Senão a gente não está tendo retaliação do inimigo. Irmão, vamos sentar aqui, vamos pensar, retaliação do inimigo ou você fez besteira. Senão é fácil botar tudo nas costas do capeta, né? Tem coisa que é tua responsabilidade. Há uma constante batalha querendo nos fazer fraquejar. Aleluia. Há uma batalha constante para fazer você desistir, para fazer você parar, para fazer você reclamar, o tempo todo. Há uma constante batalha. Há coisas acontecendo que você não sabe o tempo todo, que querem fazer você fraquejar. Porque se você desiste, é um dom a menos sendo usado, é um chamado que fica enterrado. Você é importante para o reino de Deus. Se você não se posiciona, o diabo fica tranquilo. Se você é café com leite, quem sabe o que é café com leite? Não sabe não? Não, gente, alguém deve saber aqui, né? Tem uns que sabem. O que é café com leite? Você vai jogar futebol, aí vai escolher os dois times. Pastor Gilvan fica lá, por último. Por quê? Café com leite. O que é o café com leite? É aquele cara que, né? Mas fiquei sabendo que segunda-feira aí, disse que ele deu show lá. Falei, o que foi, pastor? Ah, pastor, aproveitei que o nível estava meio baixo, eu mandei ver. Eu falei, isso aí. Café com leite. Às vezes você é um crente café com leite. O que é o café com leite? Não faz diferença. Não é o caso do pastor Gilvan no reino de Deus, ele faz diferença. É só no futebol que a gente está falando, pastor. Não seja crente café com leite. Tipo assim, se você não estiver mais na igreja, se você não estiver mais na terra, se você for embora agora, o mundo vai sentir sua falta? Irmãos, deixa eu te falar, eu não estou falando se você tiver filho, mãe, pai, que isso aí é natural que vai sentir. Não confunda as bolas. Eu estou falando assim, a sociedade vai sentir falta de você? Qual o teu nível de relevância espiritual? Às vezes a gente vai embora, ninguém vai nem tchum. Por quê? Porque a gente não fazia diferença. Não está fazendo diferença. Nós temos um irmão aqui, agora eu olhei para ele, que é Luiz, é você, não é, varão? Ele tem um cursinho comunitário, faz no ginásio de esporte, nas escolas. Esses dias apareceu aí na Globo. Ele vai lá e faz de graça, ajudando alunos carentes a terem um cursinho para poder entrar na faculdade. Um aplauso na vida dele aqui, ó. Ei, talvez você não sabia, ele está aqui dentro da igreja, e ele está surpreso que ele achou também que eu não sabia, eu acho. Mas eu estou olhando, irmão, é que nem no mundo espiritual, a gente pensa que está passando batido, mas você está semeando na vida das pessoas, e se você não tivesse aqui hoje, a sociedade ia sentir falta de você. Agora tem gente que, tem uns que beleza que foi, que o linguarudo, mentiroso, fofoqueiro.
Você está entendendo? Agora tem coisa que quer fazer você fraquejar, irmão, quer fazer você desistir, e você está se deixando. Levanta e anda. Coragem, irmão. Ah, mas está doendo aqui, está aqui, eu estou cansado, não sei o quê, Irmãos, a vida é assim. Eu mesmo sexta-feira passei um susto aí. O Fabiano estava passando mal. Fomos para o hospital. E ela passou lá à tarde, aí teve que tomar soro, remédio na veia e tal. Aí foi fazer uns exames lá. Ela senta na frente do médico e falou assim: acho que a senhora está grávida. Aí, quando eu vou buscar ela, ela falou assim: leia esse papel aqui. Aí eu falei: não, você está de brincadeira comigo aí. Meu coração chega a sair na boca. Eu falei assim: mas eu fiz vasectomia. Foi um momento de vergonha para mim, de estresse, de desgaste. Aí, eu fiz vasectomia porque ela não poderia mais tomar remédio, porque alterava a pressão dela. Então eu fui para o sacrifício. Em amor à minha esposa. Aí, eu falei assim, ela falou assim: mas tem casos que acontece. Eu falei: não é possível, 1% acontece. Eu falei: eu estou nesse 1%. Aí eu falei: não, vamos correr fazer ultrassom. O outro, né, que tinha que fazer. Aí chegamos lá, não é bebezinho. Não, claro que se viesse eu ia amar, ia cuidar com o maior prazer. Mas irmãos, eu acho que eu já passei da hora nesse momento. Eu estou com 4,4. Eu ia ser quase vô. Você entendeu? Eu estou esperando meus netos. Eu acho que esse é o caminho, mas não era hora disso aí para mim. Mas Deus sabe. Se Abraão teve com 100, né? Por que não com 44? Porém, não era o que eu esperava. Não era aquilo que... Já pensou? Tem coisa que você não está esperando, de repente chega. Você já pensou? E eu, Fabiana grávida, uma vida nossa do jeito que está hoje. Gente, eu falei: gente, isso vai virar uma loucura. Enquanto nós íamos ia para o hospital ali para fazer ultrassom, eu já comecei a pensar, eu com o menino aqui no fundo da igreja, entregando para o irmão e para outro, subindo para pregar. Falei: meu Deus, as minhas noites em claro. Eu já pensei eu na farmácia comprando fralda. Eu falei: gente, o que vai ser isso, cara? Aí o menino mama e eu aqui para rotou. A gente sabe como é que é, a gente está perdendo o costume. Mas não tem bebezinho não. Mas se tivesse, a gente não ia fraquejar. Então, não fraqueja não, em nome de Jesus. Continua firme, por mais que esteja tudo complicado. Versículo 25. Por volta da meia-noite, esse aqui é o ponto alto, hein? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Uau! E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Você entendeu? Preso, pé amarrado no tronco. De repente, eles estão cantando louvores a Deus. Eles estão adorando ao Senhor. Por isso o tema da mensagem é livres para adorar. Não é sobre a circunstância que eu adoro, é sobre quem eu sou. O adorador não muda porque está difícil.
O adorador não muda porque está sem dinheiro. O adorador não muda porque está andando a pé. O adorador não muda porque está chovendo, porque o sol está quente, ou por causa disso, por causa daquilo. O adorador é adorador. Ele é livre em todas as situações. Eles estavam presos, mas nada pode prender o fogo do Espírito que há dentro de você. Talvez eles podiam estar cantando aquela, como é que é aquela, Mateus? Eu sou livre, como é que é aquela? É essa aí, quem que é que está falando isso aí? Merece até Vai, mais uma só. Já prepara essa após a palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Você é livre em nome de Jesus. Ei, você entendeu uma coisa? Não sei se você prestou atenção no texto. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quando eles estavam lá fora, olha só, Paulo botou a mão na menina e o espírito adivinhador foi embora. Agora ele não colocou a mão, agora ele cantou, agora ele adorou. E mais uma vez, não só ele foi liberto, mas todas as cadeias foram quebradas. Aprenda sobre isso. Se você estiver bem, quem está perto de você vai ficar bem também. Se você está bem, quem está perto de você vai ficar bem também. Nada pode prender, irmão, pode prender tudo, mas fizeram de tudo com José, de tudo. E José continuava ali com o Senhor. E foi parar governador do Egito. Nada prendeu José. Nada. Aprenda sobre isso. Tem coisa aí dentro de você que nada vai conseguir prender isso. Nada vai conseguir bloquear isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ambientes mudam quando adoradores chegam. Guarde isso no teu coração. Ambientes mudam quando adoradores chegam. Existe um lugar pior do que a prisão? Aí eles estão lá com o pé amarrado. Quem sabe tinha um rato passando acolá, uma barata aqui. E eles, eu sou livre. Aleluia. Já pensou? Faz o seguinte essa semana. Escute essa música todo dia antes de você sair de casa. E declara que você é livre em nome de Jesus. Declara que você é livre. Ambientes mudam quando os adoradores chegam. Nós temos que mudar ambientes. Você tem que fazer diferente. Tem que ser assim. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Aleluia. Vamos terminando a mensagem? E tem ainda, você viu que ela se divide em 3 situações fantásticas. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono. Vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum, que todos aqui
merece uma paradinha. Paulo não usou a situação dele, o dom dele, para fugir e ir embora. Não use aquilo que Deus te deu em benefício próprio. Tem pessoas que Deus entrega coisas fantásticas, mas elas querem para ela ganhar dinheiro, para ela se dar bem. Já pensou se ele tivesse fugido? Não ia justificar, porque aí o carcereiro ia se suicidar. É importante a gente olhar isso para o texto, que às vezes não olhamos esse ponto que é importante no texto. Se Paulo vai embora, se os presos vão embora, o carcereiro ia se matar, porque ele estava enrolado. Mas não, Paulo falou: ei, para aí, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Segue a história. Então, versículo 29, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Mais uma paradinha aqui. É um sermão expositivo, só para você entender. Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Entenda bem. Existe uma discussão entre historiadores, entre teólogos, que quando diz assim, o que devo fazer para ser salvo, não é que ele estava falando sobre ser salvo espiritualmente. Alguns acreditam que era, como que eu vou agora? Vocês estão livres da prisão, as cadeias quebraram, e as autoridades vão cobrar de mim isso. Então há relatos que há alguns teólogos que imaginam que ele fala para ser salvo como? Para ele não ser prejudicado por aquilo que estava acontecendo. Mas independente disso, essa foi a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Para todos os problemas, Jesus é a saída. Para todos os problemas, Jesus é a saída. O que eu posso fazer para ser salvo? Não importa se a pergunta era voltada para que ele ia falar para as autoridades. Não, a resposta de Paulo foi uma: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque Jesus é quem pode resolver todos os problemas. Jesus é a saída. A resposta para a tua vida, querido, é Jesus. Você quer casar, você está solteiro e quer casar, a resposta para a tua vida é Jesus. Você está com um problema no casamento, a resposta é Jesus. Você está com um problema financeiro, a resposta é Jesus. A tua empresa não vai bem, a resposta é Jesus. A tua saúde emocional não vai bem, a resposta é Jesus. Jesus é a saída. Gente, nós pregamos um evangelho cristocêntrico, que quer dizer que Cristo está no centro. O nosso evangelho tem que ter Jesus no centro, não é homens no centro, não é. Paulo já tinha libertado a menina lá, o carcereiro sabia. Ele foi preso. Cantaram, adoraram, as cadeias quebraram. O carcereiro sabia. Aí, o que eu faço para ser salvo? Paulo podia ter dito assim: vem cá, olha para mim aqui que eu tenho estratégia para você. Em 7 dias vou te ensinar a ganhar dinheiro, em 7 dias. Oh, glória. Eu tenho um negócio, anda comigo aqui, Paulo, carcereiro, anda comigo aqui, eu sou Paulo, vai dar certo, eu sou cara. Você já não viu que eu expulsei o demônio? Você viu aí, seu carcereiro, que só que deu adorar, deu fazer uma oração, abriu tudo, você imagina o que pode acontecer? Não, foi isso que ele falou? Porque Paulo sabia que o evangelho não era sobre ele, era sobre Jesus. Ele disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Crê no Senhor
Você tem que crer em Jesus, irmãos. Você tem que crer em Jesus. Você tem que confiar em Jesus. A tua fé tem que ser em Jesus. A tua vida tem que ser para Jesus. Evangelho cristocêntrico. Esse é o evangelho. Paulo não falou para olhar para ele. Agora Paulo fala uma coisa interessante. Sejam meus imitadores, como eu sou de... Aí é diferente. Olha para mim, porque se você olhar para mim, você vai ver Jesus. Aí é diferente. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí sim, tem um peso de autoridade e continua enviando a glória para Jesus. É Jesus, irmão. Irmãos, se me permita eu falar um negócio aqui. Eu vou falar que eu estou em casa, eu sou pastor da igreja. Tem um negócio que eu acho feio. É o pastor da igreja colocar a foto dele na frente da igreja. A fachada da igreja, o pastor com a mulher dele. Tem igrejas que todo o gabinete pastoral, igrejas grandes, soltas no Brasil, todo o gabinete pastoral é igual a repartição pública. Toda repartição pública tem a foto do presidente, do governador, do prefeito. Não é assim? Aquele que está no momento. Aí tem a foto do pastor, presidente da igreja. Irmão, isso é feio demais. Isso é feio. É Jesus que é o centro das coisas. É Jesus que é o centro. É Jesus. Tenha cuidado com isso. Às vezes o Mateus gosta de fazer arte comigo. O Mateus que faz as artes. Acho que ele me acha bonito. Também, né, Mateus? De vez em quando eu falo, Michele, bota outro na arte aí, bota os músicos aí, bota... Aí eu, não, pastor, é para o povo saber que o senhor vai estar lá, que o senhor vai pregar domingo, por isso que a gente bota o senhor. Mas eu fico até com vergonha de postar minha arte mesmo. Eu fico meio sem graça, assim. Né? Porque eu ainda peço para os outros compartilhar, está compartilhando eu, daí assim, sabe? Mas eu entendi a logística aí da divulgação dos irmãos, eu entendo. Só que assim, é Jesus, né, Marcos? É Jesus que comanda o negócio. Porque aqui não é um marketing pessoal. É a glória de Jesus que faz tudo acontecer. Para todos os problemas, Jesus é a saída. E aí, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Livre-se das prisões da alma. Ei, Paulo e Silas estavam presos lá naquele cárcere, aquela prisão terrível, mas a alma era livre. O carcereiro estava lá fora, livre, cuidando deles, mas quem estava preso era o carcereiro. Quem precisava ser liberto era o carcereiro. E o negócio já virou, já estavam cuidando dos vergões de Paulo e de Silas. Paulo e Silas pregaram a palavra e já batizou aquela família. Porque quem estava preso eram eles. Meu irmão e minha irmã, filho amado, livre-se das prisões da sua alma. Livre-se das prisões da sua alma. Os negócios que você tem aí há anos, umas questões emocionais, ansiedade. Lance tudo isso aí sobre Jesus. Tem coisa que você carrega, coloca em Jesus, irmão. Coloca isso em Jesus. Deixa Jesus cuidar de tudo.
Não fica trazendo um monte de coisa para você. É sobre Jesus. Irmãos, a nossa igreja está crescendo muito. Tem hora que o meu coração dá uma disparada assim. E eu acordo assim no meio da madrugada. Eu penso assim, meu Deus do céu. Nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo outro. Falo. E aí a gente pensa, Jesus, e se der errado? Mas aí eu falei com a pessoa certa, Jesus. Aí quando eu falo, rapaz, estou falando com Jesus, quem mandou eu fazer foi Jesus. Eu vou confiar em Jesus. Eu tenho que trabalhar e fazer minha parte e confiar em Jesus. Você já me trouxe até aqui, eu estou confiando em Jesus. Mas aprenda uma coisa, para de engessar o braço que ainda não está quebrado. Tem gente que já está engessada aqui, ó. Nem aconteceu, ele já não dorme, já não come, está ansioso, nem aconteceu, já está engessado. Em nome de Jesus, cuide-se a respeito disso. Cuide da tua saúde emocional. Que a pior prisão é a prisão da alma. Eu quero só explanar algumas coisinhas. Se você tem problema de carência sentimental, é uma prisão da alma. Isso é prisão da alma. Você precisa ser livre. Você precisa estar bem com Jesus para depois você ter alguém do seu lado. Ok? Outra coisa, se você tiver sem dinheiro, você desespera. Prisão da alma. Mamon tem poder sobre você, o espírito que domina essa área, a potestade. Não está sem dinheiro, o humor muda, o comportamento muda. Isso é prisão na alma. Você tem um problema nessa área, você precisa resolver. Você precisa resolver. Amém? Você de manhã você está dando risada e de tarde você fecha a cara para todo mundo. Você tem transtorno bipolar. Você precisa se livrar dessa prisão da alma. Você anda conforme as circunstâncias. Aí as pessoas não conseguem se relacionar com você. É uma bipolaridade. Tiago escreveu isso, não tem um ânimo dobre. Ele já estava falando do transtorno bipolar lá atrás. A gente não sabe se livre-se das prisões que tem aí dentro da sua alma. Vença essas coisas dentro de você. Em nome de Jesus. Que aí você começa a dar vazão para umas coisas na tua cabeça que não existem. Só que a partir do momento que você deu vazão, o diabo entra. E aí ele começa a barulhar a tua cabeça e enche de minhoca. Tem muita gente cheia de minhoca na cabeça, irmão. Seja livre em nome de Jesus. Livre dessas prisões. Comece a adorar, comece a cantar. Quando vier alguma coisa na tua cabeça, coloca um louvor. Vai ler a Bíblia, começa a declarar versículos. Vai lá, leia um salmo, começa a declarar a glória de Deus. Mas para de ficar preso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senão você vai passar a vida lutando com a mesma coisa. E eu já disse para você, até problema tem que mudar, irmão. Problema a gente tem, mas muda de problema. Vamos ter uns problemas diferentes. Pelo menos a emoção é outra. Não é a vida todinha do mesmo jeito. Irmão, deixa eu te falar. Você é crente, você anda com Jesus. Por que você vive quebrado? Por que você vive devendo os outros? Isso aí não está certo. Não adianta você querer, não romantiza não, irmão. Você tem que rever essa área da sua vida. Você tem que se livrar dessa prisão. Você tem que se livrar.
Amém? Conserto, livrar da prisão da alma, dá uma rastreada lá atrás, dá um limpa na tua vida, conserta as coisas. Faz um pente fino espiritual. Saiba onde ficou um buraco. Isso é uma prisão na tua vida. Lugar que fica, e quando eu falo, gente, arruma a vida, gente. Conserta. Parece que eu estou toda semana, mas o pastor está falando de novo. Aí eu tenho que falar, você que namora, não fique transando. Você que mora junto, você tem que casar. Meu Deus, é um disco, eu estou para soltar aqui, ó. Eu sou do tempo do disco ainda. A mesma coisa. A mesma coisa, irmão. Meu Deus do céu. Chega, cansa, gente. Descansa. Ô, irmão, em nome de Jesus, resolve a tua vida. Coloca Jesus no centro. Ô, irmão, por que não veio na igreja? Ah, não consegui ir na igreja. Por quê? Ah, não consegui. Eu estava, meu Deus do céu. É muito mimimi, minha gente. Me desculpe, mas eu tenho que te falar. Eu tenho que te falar, irmão. Vamos resolver a vida em nome de Jesus. O que é que eu preciso fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. É isso. É isso. Se envolva, se envolva. Semana que vem a gente vai terminar, todo mundo que está com alguma aula, alguma coisa pendente do Trilha da Base, do Enraizados. Entra lá, preenche o link, vai nos servir no ministério. Agora, irmão, você vai preencher para servir no ministério, de repente você olha lá, pessoal, eu quero trabalhar com libertação, irmão do céu. Vamos em outro lugar, depois você vai para a libertação. Vamos para outra área, depois libertação. Porque há um peso espiritual. Cuidado. Deus quer usar você aqui. Não seja café com leite aqui na Base Church. Participe, amém? Amém? Mas a gente vai encaixar você aonde for melhor, amém? Entenda isso também. Glória a Deus. Ai, ai. Vamos terminar? Versículo 34. Então, levantando-se para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Por terem crido em. Por terem crido em. Eles estavam todos alegres, felizes, sentaram à mesa. Então eu termino essa mensagem dizendo o seguinte para você: não busquem muletas, uma alegria que somente Jesus pode proporcionar. Cuidado com as muletas. Só estou feliz se eu tiver um namorado. Muleta. Só estou feliz se tiver dinheiro. Muleta. Você precisa de muleta. Você está se enganando com coisas, sendo que só Jesus é o verdadeiro sustento para a nossa vida. Somente Jesus é o verdadeiro sustento para a nossa vida. Engraçado. A banda pode subir aqui. Eu quero falar do devocional. E o culto da manhã é o culto que eu posso falar mais, graças a Deus, 10h30. No das 5, então, é mais rapidinho, não tem como, né? O devocional de hoje, se você não tem, vai lá na Base Store, faz lá o pedido, para você poder fazer o Minha Casa, Minha Base, toda terça-feira. É algo que tem que ser feito aqui na igreja. Eu peço que todas as famílias da igreja façam. Tem uma mensagem pastoral no Spotify, tem uma mensagem pastoral no YouTube, alinhada com o devocional, para você se reunir como era o evangelho, de casa em casa. E o de hoje fala sobre a missão apostólica. Com o nosso chamado, não produzimos nossa própria unção e estratégia, mas é Jesus quem nos dá e ensina tudo o que precisamos pelo caminho. O devocional está totalmente alinhado com a mensagem. Missão apostólica.
Jesus conclui dizendo que aquela missão implicava em riscos e desafios, que alguns os receberiam, porém outros não. É quando Jesus enviou os 12, os 70, a missão dos 70. Que eles iam de casa em casa, batendo na porta, e Jesus falou que aquilo era desafiador. Entenda mais, a missão apostólica, eu quero para você entender sobre apostolado aqui, é esta, a de buscar portas abertas, dispostas e sedentas por Deus, debaixo do envio do Pai. Essa é a missão apostólica. Não fique decepcionado se por causa do Evangelho e do seu amor e lealdade a Deus você tem enfrentado rejeição, humilhação, perseguição e até injustiça. O Senhor está com você e o defenderá, amém? A palavra apóstolo vem do grego enviado. Então, ser apostólico é ser uma pessoa bem resolvida, que sabe quem o enviou e ser intencional em compartilhar sobre quem um dia você também recebeu. Nós somos apostólicos. Nós somos enviados. Entenda uma coisa, a igreja apostólica, ela não começou recentemente. A igreja apostólica, ela começou lá atrás. Lá em Atos, a igreja apostólica entrou em ação com os apóstolos que Jesus ungiu. E depois chamou Paulo no meio do caminho, lá em Atos capítulo 9. E essa missão apostólica continua até os dias atuais. Não é sobre ter o título de apóstolo, mas é sobre ser apostólico na missão. Todos nós, ao sairmos daqui, nós somos apostólicos. Todos nós somos enviados. Todos nós cumprimos uma missão. Nós somos uma igreja apostólica, profética e pastoral. Eu chamo você para ser apostólico. Ser apostólico é confiar em Jesus, é compartilhar Jesus. Você recebeu Jesus, você transmite Jesus. É falar de Jesus, é ter prazer em chegar numa casa e falar de Jesus. Apóstolo e apostólico não é sobre glamour, é sobre uma missão, é sobre uma paixão e sobre um chamado. Eu chamo você para que sejamos apostólicos nesse tempo, como Paulo foi apostólico, libertando a menina juntamente com Silas, assim como eles foram apostólicos no meio da prisão, e eles foram apostólicos na casa do carcereiro. Eles foram apostólicos impondo a mão sobre a menina, eles foram apostólicos no meio da prisão adorando, e eles foram apostólicos na casa do carcereiro. Seja apostólico, enviado, cristocêntrico, aonde você estiver, você é livre para adorar. Fique em pé para a gente orar agora. Eu sou livre. Nada De Jesus. espíritos malignos que perturbam a tua mente, a tua alma, espíritos que têm feito você fraquejar, feito você desistir, feito você voltar ao velho homem, que tem incomodado você, que tem gerado em você ansiedade, medo, angústia, espírito de Mamon, espírito de pombagira, espíritos tranca-rua, sultão da mata, Maria Mulambo, Maria Padilha, espíritos de toda a natureza, principados, potestades, demônio de toda a casta hierárquica, do menor ao maior, nós repreendemos a tua ação no meio da igreja de Jesus. Nós repreendemos a tua ação no meio dos teus filhos, espíritos que querem trazer divórcio, espíritos
que querem mudar o entendimento sobre a palavra, espíritos que distorcem, espíritos que mentem, espíritos que trazem maus hábitos, espíritos que trazem desejos, sensualidade. Em nome de Jesus, vocês estão sem autoridade, e eu oro para que saiam, em nome de Jesus. Assim, Pai, como aconteceu com aquela menina, eu oro para que aconteça aqui, Pai, que demônios saiam, demônios que acompanharam até aqui, demônios que não entram na igreja, mas ficam aguardando ali fora, para pegar a pessoa quando sai do culto novamente. Em nome de Jesus, demônio suicida, eu te repreendo, espírito de morte, espírito de falência, espírito que destrói famílias, eu te repreendo em nome de Jesus. Espíritos que têm afetado você psicologicamente, mentalmente, que têm abalado as tuas emoções, que têm lançado mentiras sobre você, eu te repreendo, demônio. Eu te repreendo, demônio. Feridas que são usadas por eles lá de trás, mágoas que você tem, traumas que você tem, que ainda isso vem à tona sempre. Em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Nós cremos no evangelho cristocêntrico, nós cremos na palavra da verdade, que liberta. Nós cremos na cruz do centro, como pregamos domingo passado. E eu oro para que você viva de uma forma diferente a partir desse culto, que você saia daqui sem peso. Você anda cansado, você anda aflito, você se sente impotente. Em nome de Jesus, que isso saia sobre a sua vida. Espírito de enfermidade, doenças, saiam. Eu aproveito, Deus, e oro pela minha esposa. Toda enfermidade sobre ela eu repreendo, que ela seja curada, em nome de Jesus. Toda enfermidade sobre você, dor de cabeça, estômago, dor no corpo, fraqueza, gripe constante, imunidade baixa, dor nas articulações, em nome de Jesus. Estresse, eu oro por você. Seja livre, seja livre, seja livre, livre, povo livre, igreja livre, coração livre, mente livre, alma livre, livre. Você é livre para adorar, livre, você é livre. Viva como alguém livre. O Espírito Santo fala sobre pessoas que estão presas a muitas coisas. Não deixa mais não, irmão. A tua mente é um campo de batalha.